Graça e paz, da parte do Senhor e Salvador Yeshua, glórias a Deus pelas bondades diárias dele. E sejam muito bem-vindos, porque aqui o canal tem o objetivo de trazer a mensagem compreendida de forma espiritual. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus, amém? Hoje eu vou falar aqui de Apocalipse, explorar um pouco de Apocalipse 19. Tá aí o título, né? Comprar e vender. Nós já somos essa geração que estamos aí testificando o acontecimento dessa profecia já faz alguns anos. Pode-se dizer que começou aí já a se ajustar a uma década, né? Porque não é assim de uma hora para outra. Embora as pessoas elas são conduzidas para que aceitem, né, e se aceitem e adaptem facilmente. A palavra do Senhor ela é extraordinária, porque é o que há de mais lindo e precioso na terra e precisa ser compreendida espiritualmente, porque a mensagem é o zelo de Deus para nos alertar, para que a gente saiba reconhecer tais acontecimentos, né? Já profetizados aqui há tanto tempo, através da vida de João, as cartas, né? Nas cartas de João, profetizado aqui em Apocalipse, que é um livro revelado, um livro aberto para compreensão. É claro que tem algumas partes alegóricas, né, que fala de animais, porque João ele estava em um ambiente fechado, ele estava preso na ilha de Patos, acho que é Patos, e ele não podia, enviando essas cartas, que já era de uma forma muito dificultosa, ele não podia usar de palavras muito claras. Porém, João estava sendo ministrado pelo Espírito Santo, por Yeshua, né, o Rei da Glória. E o mesmo Espírito iria, e já estava capacitando, e iria tornar possível que a igreja primitiva, que os povos ali compreendessem. Amém? Então, que o Criador soberano e que é conhecedor de todas as coisas, continue agindo e operando em minha vida, na vida de vocês, para que a gente se enriqueça ainda mais do entendimento da letra, para que possamos ser edificados na rocha que é Yeshua. Amém? Glória a Deus por isso. Então eu vou ler aqui, não vou ler o capítulo todo, tá? Apocalipse 19, eu vou ler a partir do versos 11, que vai dizer: Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os céus, os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o largado vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome:
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Peraí, gente. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Verso 17. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montando no cavalo e contra o seu exército. Até aqui por enquanto. Você percebe a gravidade disso aqui? Porque aqui está colocando um tempo de decisão, juízo, a manifestação do Filho. E o vídeo anterior, né, até o vídeo acontecimentos, eu venho falando como que será esse tempo. Aqui está revelando que grandes e pequenos, a besta, né, e os reis representam governos, poderes, generais e poderosos, um grande exército, generais e poderosos. Aqui está mostrando a questão do alinhamento de um povo que tem muito conhecimento, porém não tem reverência e temor de Deus. E por quê? Né? Já que o conhecimento ele nos torna pessoas capacitadas a reconhecer o Criador. Não tem por onde, não tem como negar a existência de um Criador perfeito, poderoso, por trás de tudo que a gente testifica aí. Mas por que esses homens não renderam, como diz Romanos 1 lá, que eles não renderam glórias a Deus? Porque mesmo tendo o conhecimento, há um sentimento de orgulho, de ganância, há uma descendência caída aí de Caim, que não se curva de modo nenhum, e é por isso que tem Romanos para confirmar isso. Não se curva, conhecendo a Deus e seu eterno poder, não lhe renderam glórias, criaram para eles toda espécie de coisas aí para adorarem, mas não temem nem se curvam ao Senhor que é bendito para sempre. Por quê? Porque a letra não é revelada. O poder da letra, o poder da espiritualidade que há na palavra do Senhor. Então eles entendem só a letra, mas até a letra se revela. A letra é extraordinária para quem é estudioso, mas não acreditam, porque é algo sobrenatural. Não acreditam no sobrenatural. Eu tinha que ler isso aqui, tá? Antes. E por não crerem no sobrenatural, por não crerem no novo céu, na nova terra, que vai falar aqui em Apocalipse, na nova Jerusalém, eles não se rendem e aí se uniram por conta do poder que eles têm para impedir que a Bíblia, a palavra do Senhor, fosse o foco, né? Porque a palavra do Senhor, ela é poderosa para nos transformar em pessoas só carnais, em pessoas espirituais, com um além. E esse além nos dá a capacidade de entender sobre todas as questões e não sermos enganados, né? Como os reinos estão com os homens, é preciso que um grande número aceite, né? Não conhecendo a verdade, aceite mentiras.
E aqui em Apocalipse 13, é esse termo aqui que eu quero explorar mais hoje. Aqui em Apocalipse 13, a partir do verso 11, vai dizer: Eu vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Eu vou explicando por parte. Então João, ele vê uma besta, né? E se você for buscar significado de besta, você vai ver que é uma pessoa estúpida, uma pessoa que, né? Resumindo, sem noção, né? Pessoa que não quer ter nenhum compromisso com Deus, com a vida espiritual. E que se coloca como cordeiro, então vem como enganador. As cartas de João tá ligada a isso aqui. Vem como enganador. Eu vou voltar lá, depois eu vou ir para lá para João. Aí depois eu volto aqui para Apocalipse, para intercalar, tá? Aqui em João, segunda carta de João. Deixa eu ver aqui se eu anotei. Segunda carta de João, capítulo 1. Capítulo 1. A partir do verso 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saudem, pois quem o sauda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, eu espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. João está falando para o povo ali, né? O mesmo povo que ia ter conhecimento das cartas do Apocalipse. João está colocando para eles: olha, fiquem atentos, porque surgirão enganadores no meio de vocês. O que João está colocando? Que é desde aquela época. Esse império da alienação, da enganação, é desde aquela época. Então eles teriam que tomar cuidado e passar esse conhecimento adiante, né? Porque o objetivo é vir como cordeiro, vir como santo, vir como anciãos é homens já de idade, né, que estão aqui, muitos representados aqui na Bíblia, que viveram e fizeram a vontade do Senhor. Terão aparência de piedade, né, mas estão sobrecarregados de pecados. E sobrecarrega aqueles que ouvem. Então, como enxergar alguém que não é um enganador, que não está encaixado a esse reino do anticristo? O anticristo, a palavra já fala o que significa, né? Anticristo. A pessoa que é contrário, que não está em Cristo de forma alguma. Uma pessoa que traz o seu próprio evangelho, traz a sua própria criação, o seu próprio entendimento, aí palavras persuasivas, ensinamentos inúteis, cego guiando cego. Aí o evangelho vai colocar várias vezes. E como é que você vai detectar que essa pessoa, ela pode achar que ela
Ela pode ser um enganado, né? Mas como é que você vai detectar esses ensinos para você não receber e fazer parte? Conhecendo a palavra. Não tem outro jeito. Porque através do conhecimento, da leitura, aí você terá o discernimento, o Espírito Santo estará operando. Com certeza que sim, né? Versos 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da besta, da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Olha quanta revelação quando a gente está com a mente fluindo, quando o Espírito está trabalhando em nós. A nossa geração é a geração da compreensão disso daqui. Porque quando João estava falando, aquele povo e sucessivos povos que viriam após eles só precisariam tomar cuidado com o engano, com os anticristos, os que não aceitavam que Cristo veio, morreu e ressuscitou. Não aceitavam o reino, não aceitavam a justificação nele, não aceitavam que tinha que se arrepender dos seus pecados e crer que o Filho de Deus já veio e agora vocês precisam descansar para aguardar. Certamente vocês vão morrer, porque ainda virá muito tempo, a gente não sabe o tempo determinado. Eles não tinham tudo isso esclarecido, hoje nós temos, né? Hoje nós temos. João poderia colocar as questões assim, por que ele não colocou desta maneira? Porque nós estamos nessa geração e ele estava na dele. Então o que ele podia fazer? Alertar, olha, cuidado com os enganadores. Eles vão vir até vocês, mas se trouxerem outros conhecimentos que não seja esse, vai dar ruim, né? Vocês vão se tornar participantes. Vocês têm que tomar cuidado, porque são astuciosos. E aí foram passando séculos, milênios, né? E nós estamos nessa geração do cumprimento. E por que eu estou falando que é a geração do cumprimento? Porque, ó, as informações aqui. Primeiro, não se poderá comprar e nem vender. Ok. Eu estou aqui com o aparelho e para bem breve, todos já precisam ter um celular, mas será obrigatório, porque será o único meio de transação. Ainda tem as moedas circulando, mas se trabalham com um propósito, né? Para cumprir o que já foi escrito. No celular você tem um Pix, você paga conta, você faz transferência, pagamentos, além dos inúmeros aplicativos para facilitar a sua vida, para você fazer suas compras e receber em casa. E traz a sensação de segurança. Porém, no que diz respeito à bandidagem, vou colocar assim, eles sempre vão buscar meios, se promover. No Rio de Janeiro, tem relatos de que estavam assaltando carros,
não dava tempo de consultar as pessoas, porque não sei porquê, né? Mas algumas coisas terríveis aconteceram para sequestrar pessoas. Sequestros relâmpagos rápidos e sequestros, né? A depender aí de quem se trata, que vai pegar o Uber. Então eles estavam alertando para que as pessoas tomassem cuidado e observassem o rosto do motorista para ver se é o mesmo que está no aplicativo. Olha a atenção. Facilita, mas você tem que estar sempre atento, né? Tem pessoas que entram em qualquer carro, nem verificam a placa para saber se é o carro. E nisso se percebe como que as pessoas estão desapercebidas do perigo, né? Então essa coisa de segurança não se aplica a esse novo sistema, tá? Agora, a outra informação é maravilhosa e a gente tem que explorar bastante. Eu estava refletindo, né? Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra da besta. Coloquei para vocês, besta é tudo aquilo que é contrário, que não confessa, como eu li. João não confessa. Não confessa que Cristo é o Salvador, que Cristo veio em carne, no corpo. Não confessa, né? Que Ele é o Redentor, que Ele é o Filho de Deus. Como Ele esperou que os homens no caminho de Emaús falassem. Não confessa que Ele é Yeshua, o nome muito menos, né? Mas não confessa que o Filho de Deus já veio em carne, o Verbo se fez carne. Não aceita o Evangelho. Então fiquem atentos à fala, ver se está de acordo com o que o Senhor espera aqui. Porque quem não confessá-lo diante dos homens será do mesmo modo rejeitado, né? Diante dos santos anjos do Senhor. Então farão a imagem de uma dessas bestas para honrar, né? Então trata-se de alguém, eu não vou ficar colocando nomes aqui, alguém conhecido, alguém que tem notoriedade, né? Onde o mundo inteiro praticamente, exceto aí as tribos isoladas, né? Conhece. Então honrará com uma imagem e fará com que todos honrem, né, esta besta. E versos 15. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta. De que maneira isso pode acontecer? Aqui João está colocando, mas a gente tem que entender os tempos. Como se dará fôlego? É muito simples hoje, gente. A tecnologia, isso aqui para a tecnologia não é nada, comparado ao que já está aí, né? Então, dar fôlego, se consegue dentro de um estúdio de TV, fazer ali um cenário, como se a pessoa estivesse no local de notícia, não estando, mas está dentro do cenário. Já tem até um filme que eu assisti esses dias, de um modo holográfico, que eu já coloquei aí, trazer a imagem de uma pessoa para falar, né? Tipo, é um evento, né? É uma palestra, aí aquela pessoa tá ali aí falando. Isso é dar fôlego. Dar fôlego é o quê? Dar voz, dar vida, ver, que testificar, mesmo não sendo real, porque já morreu e nós sabemos que ninguém pode vir da morte, ninguém é permitido vir depois da morte, a não ser no dia como diz Daniel, para juízo, né? Então isso vai acontecer a qualquer momento, né? A depender de quem é essa besta para ser honrada. E aí vem a questão da obrigatoriedade.
Não vai ter uma arma na cabeça das pessoas para obrigar elas a se encaixarem a um sistema. O sistema, ele é buscado, porque as pessoas precisam fazer, como eu coloquei para vocês, suas transações, seus acompanhamentos bancários, baixar seus aplicativos, pagar suas contas. E vai chegar um momento que vai ser o único meio de transação. Já coloquei no vídeo aí que eu não me lembro agora, o presidente do Banco Central já relatando a necessidade de acabar com o rotativo, né, que são os cartões eletrônicos, né? Então as pessoas se adaptam muito bem, as pessoas, se você faça aí um teste dentro da sua família, pergunta, você tem tal valor, você tem tal valor, as pessoas vão falar, eu tenho, mas só em Pix. Vai comprar um sorvete, paga no Pix. Vai comprar uma balinha. Eu já vi, tá? Eu tô falando do que eu vi. A moça foi comprar um refrigerante daqueles bem pequenininho, 2 e pouco, ou menos de R$ 2, e ela pagou com Pix. Então, as pessoas se submetem. E em relação aos que vão ter dificuldade e não terão essa coisa da confiança de colocar seus dados na mão de outro, né? E aí, como é que vai ser a vida desse povo? Vai ser dificultada, né? Mas haverá meios para todos. Verso 17, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o número da besta ou o número do seu nome. Aqui está a informação crucial. A não ser que tenha o... Peraí. A não ser quem tivesse a marca. Marca. Tá falando de marca, né? O número da besta. Marca ou número. Marca ou número, né? Interessante, pelo menos aqui no Brasil, nem tudo a gente pode, né, falar. Mas é impressionante como se aplica ao aparelho do smartphone, telefone, né? Marca ou número. Já fazem exatos aí, acredito que 4 ou 5 anos, que acrescentaram o 999 em números. O meu não é assim, mas a maior parte, em especial no Nordeste, tem que ter o 999. Não é o 666. Ficaria muito evidente, né, se fosse, né? Porque as pessoas, aquela coisa de 8 ou 80, as pessoas não se atentam. Então, o que nós temos em mãos, falando aqui do meu entendimento, tá? Nós temos um aparelho que ele possui capacidade de controle. Porque se controla a finança no sentido de você saber que você tem acesso tudo através de um smartphone, controla a vida das pessoas. Quem é que consegue viver desapegado de tudo? Quem é que consegue viver aí como um andarilho ou pessoa em condição de rua? Por que será que aumentou tanto o número de pessoas em condição de rua em São Paulo? Eu falo do que eu vejo, do que eu sei. Eu andei pelo centro de São Paulo e não dá espaço de 5 minutos você andando, pessoas morando de fato, literalmente, com barracas. Suas barracas ou com um simples cobertor, um papelão, morando em condição de rua. Por que aumentou?
Eu coloquei isso em outro vídeo, aí eu estou refletindo aqui. Por que será? Né? Que levou as pessoas a essa situação, porque nem todo mundo é entorpecente, né? Usuário de entorpecente. Nem todos. Bem, é para refletir. Claro que o Senhor não quer que a gente chegue a esse ponto. Há promessas do Senhor para que a gente esteja atento. Do mesmo modo que João chama ali a atenção da igreja, serve para nós, é para que a gente tenha cuidado. E perceba até que ponto podemos chegar. E agora, eu vou ler o último verso, 18, que diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. E é interessante que João, claro, permissão de Deus, dá um número. Ele não precisava, ele simplesmente poderia falar: tome cuidado, porque todos esses vêm com aparência, mas nega a Deus o seu eterno poder, nega o Filho, nega que ele não confessam que ele veio em carne, que ele é o Salvador. Seria evidente, faria muito sentido para nós, e a gente, embora tenha mensagens, né, que nos dá essa compreensão, da gente identificar quem é quem, né? Mas ele colocou um número, e esse número ele tem uma representação, tá? Então, anotei algumas coisas aqui. Primeiro, é uma repetição. O inimigo, ele vem com pele de cordeiro, porque ele vem para mostrar uma imagem de bondade, de pessoa que quer o bem, que quer fazer o bem, que quer revolucionar, que quer trazer mudanças, e que vocês vão ser gratos, porque vai fazer muito sentido para a vida da humanidade, vai melhorar nisso ou naquilo. Então ele vai vir nesses aspectos. Embora nós temos inteligência suficiente para analisar o que nos está sendo retirado, do que a gente está sendo privado, né? Mas a repetição, porque a palavra do Senhor diz que onde houver, Yeshua disse, né? Onde houver 2 ou 3 em meu nome, ali presente eu estarei. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Onde houver 3 pessoas. A palavra do Senhor diz que o que é ligado na terra é ligado nos céus, né? A questão das testemunhas, né? Quando há testemunha, porque o testemunho vale muito para que a gente tenha validação no que falamos ou até mesmo no que professamos, no que executamos. É importante o testemunho, a questão judicial e tudo mais. Então, esse 666, a repetição, ela traz um convencimento, né? Aquilo que é repetido várias vezes não torna, se é mentira não torna a verdade. Mas a repetição, ela ganha força, ela ganha notariedade, né? As pessoas buscam e acaba que tendo encontro, né? Essa coisa da repetição. E o número 666, ele é um número considerado negativo. Por quê? Só porque ele é escrito de cima para baixo, né? Não necessariamente, não por isso. Porque o 666, qual é a ideia que dá quando vocês falam 666, tá? Mas 6666. O que diz Apocalipse? Ora, se vocês fossem frios ou quentes, mas como vocês são morno, vomitar-lhes da minha boca. Espero que vocês peguem aí, né? Algumas
Que o Espírito Santo ministre em vocês. Eu queria ser mais clara. E eu acredito que eu estou sendo clara, né? É que tem que juntar tanta mensagem, gente, para chegar a essa conclusão. Então, o vômito, ele se dá por algo que não foi muito bem digerido. Então, não será recebido ali no estômago de Yeshua, né? Ele vai vomitar porque não faz parte dele. Está fora do seu organismo. Vocês entendem? Não adaptou ao organismo de Yeshua. Porque tinha preguiça, mentira, falta de desejo, não, para que não se tornassem quentes. Se for frio, ele torna quente. Mas se ficar na questão do morno, na inconstância, não receberá nada do Senhor, que diz a palavra. Que se pedir, sem duvidar, porque os que duvidam não agradam ao Senhor, não receberão nada do Senhor. Então, esses que duvidam são os mesmos que negam, apagam o Espírito Santo e não se tornam quentes com a presença do Espírito Santo para serem protegidos, guardados, para tomar cuidado aos enganos e verificar se o que... tal congregação, denominação, está de acordo com a doutrina bíblica, então eu vou seguir. Mas se não está, estão mornos. Cuidado com quem vocês se alinham, porque o que diz João? Serão participantes, por isso que eu li João antes. Serão participantes. Então o número, para mim, 666, ele está interligado à questão da inconstância. O número meio, o número que não se encaixa, o número que não está integrado ao corpo. Esse número cai de uma forma que não tem como Yeshua digerir, dá uma ingestão, entendeu? Confirmando Apocalipse. E desde vamos dizer assim, do governo, né, de Nero, desde o século I, né, século I, deixa eu ver, antes de Cristo, porque antes de Cristo. Se eu estiver errado, vocês me perdoam. Mas faz referência, né, que é na Grécia, faz referência a Nero. Essa coisa do 666, daquele que está contra ao que é do Senhor, contra a vinda do Filho, contra não aceitando, não sendo nem um pouco temente ao Criador, não estava ali no aguardo do Filho, era uma pessoa que relutava e ele mesmo queria ser um Deus, né? Então, desde lá de trás, aí teve também aquela coisa da perseguição dos cristãos, né? Tal como Domiciliano também faz referência. Todo aquele que é inimigo do Senhor. Por isso, é importante, quando a gente lê Apocalipse, é importante ler as cartas de João, 1º, 2º, 3º João. As cartas, porque os conselhos que ele dá é de acordo ao que foi dado a ele como visão, né? Apocalipse, então ali fica melhor, né? Para a gente ter assim uma ideia, uma referência do mal, né? De tudo isso que ele teve em visão e do mal que viria sobre a humanidade. Quando se trata de 666, é algo que podemos entender, claro, né? Não é um número normal que você vai fazer na sua matemática. É um número que eu escolhi. Entenda que tratando-se de sistema, de governo, de reinados, de autoridades, de reis, o número foi escolhido com propósito. É só você buscar aí, né? Qual o número que eles faziam menção, qual que eles ainda fazem menção eu ia falar o nome aqui, né?
Mas essas religiões onde pessoas se dizem muito mais capacitadas do que as demais, né? Mas que é algo a mais, né? Eu vou falar aqui, né? A maçonaria, por exemplo. O que a maçonaria tem a ver com a palavra do Senhor? Não é algo a mais? Quando pastores, pessoas que se dizem cristãos, vão fazer parte, eles não estão trazendo algo a mais, que não é da parte do Senhor? Eu não queria colocar, mas é, né, necessário que as pessoas fiquem atentas. Assim como muitas outras. Cada um que avalie. O que está dando, a proposta é a mais, né? Já o número 7, o número perfeito, o número que fala do sétimo milênio, o número que fala lá que no sétimo dia o Senhor descansou, é o número que dá menção à perfeição, aquilo que é inteiro, aquilo que é sagrado. Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, no 7º mergulho ele é purificado de suas lepras. Então, se você começar a ler a palavra do Senhor e buscar entender essas questões, o nosso tempo que a gente vive, você vai entender que é o fim para uma nova era, né? Louvado seja o Senhor. Mas para que a gente tenha esperança dessa nova era, que o Senhor nos guardará, que o Senhor estará conosco, a gente precisa ter conhecimento, porque somos meros mortais, né? A depender aqui dos homens que não confessam ou que não querem a verdade, vamos dizer assim, estamos correndo perigo. Bem, eu sou uma cristã evangelista que atribuo ao Criador todas as coisas. O reino das trevas, o Criador está no controle. Isaías vai dizer que o Senhor criou a luz e as trevas. Ele promove a paz e a desgraça. Ele criou todas as coisas, mas nele não há treva alguma. O Senhor não induz ninguém ao erro. Mas por que fala que ele está no... A ele tudo tem que se submeter? Porque não pode passar do limite. O homem maquina o mal em seu coração por conta da ganância e do poder, mas ele não pode ultrapassar o seu limite. Lembra de Jó, que eu coloquei aí? Não pôde tocar na vida de Jó, que é o que ele tinha de mais precioso. Então, a gente tem que confiar em Deus, render a Ele toda a autoridade, todo o domínio, de tempos em tempos, entendendo que o nosso tempo é o tempo de correr desesperadamente, para quem ainda não foi revelado a letra de modo espiritual, para entender a palavra do Senhor espiritualmente. Olhando para o mundo, a gente entende... Sessão um pouquinho. Ai, dá. Tá coçando. A gente entende que é muito fácil, quando a gente entende a palavra do Senhor, a doutrina bíblica, né? A verdade, é muito fácil detectar onde que estão as dificuldades, que as pessoas não entendem, não são levadas a conhecer. Por quê? Porque são guiadas por... E se continuarem assim, cairão ambos, né? Então, é muito complicado, gente. É muito complicado. Porque o sistema, ele tornou agradável a vida do povo, né? Aí você vai para a Bíblia buscar nas referências de vida cristã, de todos eles, quem gozou, desfrutou de uma vida assim, regrada, né, a tudo, e que estava bem com Deus. Teve o relato de Davi. A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus.
Porém, Davi caiu. Quando Davi deu uma piscadinha ali para o lado, uma olhadinha, melhor dizendo, para o lado, Davi caiu. Então, o acesso ao pecado, esse cristão, se ele não tiver alicerçado, ele corre o risco de cair. Salomão não foi segundo o coração de Deus. Ele obteve sabedoria. É diferente, ele foi o rei mais sábio. O rei mais sábio. Porém, ser segundo o coração de Deus, ele não foi. E aí eu sempre coloco porém, né? Porque mesmo ele sendo vaidoso, tendo 700 mulheres e 300 concubinas, tendo uma vida regressa no que diz respeito a relacionamentos, eu não consigo entender isso de modo espiritual. Pode ser que tenha um entendimento, né? Eu ainda não busquei entender isso daí, tá? O que se sabe é que Salomão, ele se envaideceu, e quando ele chega no fim da vida, ele reconhece que o dever de todo homem, lá em Eclesiastes 12, é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Ou seja, ele está falando, olha, um harém, um palácio, ser autoridade, ter a autoridade, não significa nada se não tiver temor de Deus e obedecer os seus mandamentos. A sabedoria dele o capacitou a reconhecer quem é que está no poder, quem é a autoridade suprema. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Então, o que eu vejo quando eu olho para os exemplos bíblicos é mais referência do que casos que não vale a pena, né? Eu vejo muita referência. Eu vejo referência de José, referência de Daniel, referência de Ruth, uma mulher guerreira, né? Que teve uma mentalidade que eu me inspiro muito nessa mulher. Teve homens e mulheres de alegrar o nosso coração e ver, olha, eles entenderam com pouco conhecimento, pouco acesso à informação, embora eles tiveram aí, né, o Senhor falando com eles de modo extraordinário para seguir, não era uma intuição, era a voz do Senhor dirigindo a vida desse povo, e eles não relutaram. Hoje nós